Olá, pessoal, oitavo ano. Vamos lá continuar nossos estudos? Então, bom dia para vocês. E hoje a gente vai dar continuidade a ler sobre esse mundo globalizado, modernidade e pós-modernidade. Onde é que fica a filosofia na modernidade e na pós-modernidade? Qual o papel da filosofia nesses períodos históricos aí, tá bom? Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre as características da modernidade, né? E hoje a gente vai ver sobre os aspectos históricos dessa modernidade. A modernidade se configurou como um período de intensas mudanças, página 76. Hoje eu vou deixar as páginas para vocês anexadas para que vocês, quem não tem um livro, não tem desculpa que não vai estudar, tá bom? Citando aqui alguns aspectos históricos: novas e grandes navegações, a colonização por parte da Península Ibérica, a confiança no conhecimento científico, o nascimento e o desenvolvimento do capitalismo, a criação da política e do Estado moderno, a filosofia iluminista e a instauração da economia liberal, a instauração dos direitos para atender à pluralidade de interesses, a sociedade do trabalho e as novas relações sociais. Então, durante o período da modernidade, historicamente falando, houve muitas mudanças. Foi na modernidade que começou as navegações, onde as pessoas começaram a ter acesso a outras nações e fazer relações comerciais, ao surgimento dessa sociedade do trabalho, aonde o campo já não era mais tão tentador, tão bem visto para aquela comunidade europeia, né? As pessoas estavam se deslocando para as cidades porque começaram a surgir aí as primeiras máquinas aí com a Revolução Industrial na modernidade. Então, a Revolução Industrial também é um acontecimento que explodiu na modernidade e que trouxe mudanças não só com relação ao capital, né, ao poder aquisitivo e econômico, mas mudanças sociais, né? As pessoas que eram do campo agora vêm para a cidade, agora são pessoas que buscam adquirir capital, crescer, ficar rica, estudar. Existe também a questão de mulheres trabalhar, crianças trabalhar naquelas fábricas, de luta pelos direitos, né, trabalhistas, tudo isso aí na modernidade entra no contexto histórico, tá bom? Na modernidade também surge o iluminismo, né, com sua economia liberal, a questão de tirar do poder a maioria dos reis que estavam, estavam ali lutando, né, os iluministas, para tirar do poder, tiraram o rei da França e de alguns países também. E pós-modernidade, o que aconteceu na pós-modernidade? É importante considerar inicialmente que entre os pensadores não existe um consenso quanto ao conceito. Há quem acredite que agora é que estamos chegando aos que os filósofos iluministas e marxistas tanto almejaram, uma razão de fato crítica e não aquela herdada pelo liberalismo burguês. Portanto, há quem defenda a ideia de que o conceito mais apropriado seria modernidade tardia. Outros ainda dizem que estamos vivendo uma hipermodernidade. O fato é que preferimos utilizar o termo pós-moderno em uma perspectiva de apontar a crise do ideário da modernidade, da qual somos herdeiros, e seus desafios para nós contemporâneos. Então, houve vários aspectos na modernidade que chamaram a atenção de todo mundo, que mudaram a história de todo mundo, que hoje querem deixar claro de que nós não estamos mais nesses aspectos, nós estamos evoluindo esses pensamentos filosóficos, né, que deixaram científicos também, para um outro patamar. Então, aquilo que foi deixado de herança na modernidade, hoje estaria em transformação. Não seríamos mais os mesmos, né? E aí, quando eu falo os mesmos, eu não estou falando físico, mas os mesmos falando de razão, de pensamento, tá bom? Então, nossa era não tem mais o mesmo pensamento daquele que estava no período da modernidade. Então, é como se fosse uma evolução no seu pensamento, uma evolução na maneira de ver a vida, uma evolução naquilo que acha importante hoje nas pesquisas e tudo mais, tá?
A perspectiva da pós-moderna, a qual se refere esse estudo, significa, sobretudo, o rasgamento da máscara das ilusões, o reconhecimento de certas pretensões como falsas e de certos objetivos como inatingíveis. Quem falou isso foi o Zygmunt Bauman, um dos maiores filósofos aí da pós-modernidade. Gente, quando ele fala assim, que algumas pretensões foram consideradas falsas, né, na modernidade hoje a gente já considera falsa, rasgamento das máscaras das ilusões, objetivos inatingíveis, é porque durante o iluminismo, a gente já estudou isso, existia uma visão de que as ideias racionais elas iriam transformar o mundo num mundo melhor para se viver, no mundo dos sonhos, onde as pessoas racionalmente iriam atingir um patamar de uma boa saúde, uma boa educação, e os líderes, né, dos países, seja uma democracia, seja uma monarquia, iriam entender que esses princípios básicos trariam uma humanidade melhor, né? Que dentro do iluminismo se pregava muito isso. Mas não foi, né? Isso não foi bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Hoje ainda temos vários países com uma taxa de analfabetismo enorme. Nós temos vários países passando fome, pessoas que ainda morrem de fome, que isso seria uma das coisas que na modernidade, nas ideias iluministas, era, né, inaceitável, mas nós temos hoje pessoas passando pela fome, né? A saúde ainda não é prioridade para o Estado, né? A gente vê um discurso de saúde, mas a gente sabe que não é prioridade, tá? Assim como diversas outras coisas que a gente não chegou ainda, né, a esse patamar evolutivo. Então, Bauman disse, olha, a modernidade trouxe muitos sonhos que acabaram virando o quê? Ilusões, não se tornaram reais. Na modernidade, vocês sabem que surgiram também o socialismo, a ideia de uma sociedade cada vez mais democrática, onde as pessoas não iriam buscar uma briga pelo capital, pelo dinheiro, mas que todos teriam acesso, né, saúde, educação e tudo mais. Não existiriam mais ricos e menos ricos, o capital seria igual. Mas esse socialismo a gente viu que acabou se dissolvendo no decorrer dos séculos, não se tornou real. Alguns países tentaram implementar esse socialismo, mas não atingiram o patamar que Karl Marx deixou, né? Ficou ali entreaberto muitas coisas. Então, o Bauman, que é eu considero, né, um dos maiores sociólogos e filósofos hoje, ele deixa pra gente um pensamento assim de reflexão, né, dessa pós-modernidade, os rastros que essa pós-modernidade, né, trouxe da modernidade, tá? Então, o prefixo pós indica o que vem depois. Então, o que se sucede é a modernidade, significando uma ruptura não apenas no âmbito da política e da economia, mas sobretudo no pensamento das pessoas, as quais compreendem que estão vivendo uma fase de grande transformação, que afetam a todos, direto ou indiretamente, e que é necessário compreender seu significado no contexto da sociedade como um todo. Então, hoje, a luta dos filósofos hoje que eu digo no século XXI, não estou falando de século, né? Já é tentar que essa sociedade, ela compreenda essa mudança de valores que teve, essa mudança de objetivos, esses métodos que estão cada vez mais diferenciados dos métodos da modernidade. Então, nós somos uma geração pós-modernidade, né? Já estamos em outro século, e nesse século XXI, que segundo Bauman, a pós-modernidade já iniciou no século XX, né? E no século XXI nós estamos chegando ao auge desse pensamento, né? Que estamos nos afastando dessa modernidade. Se há essa necessidade de ter essa reflexão, quem é a sociedade do século XXI, né? Quais são as bases de valores da sociedade do século XXI? Então, o Bauman tenta refletir sobre isso.
A filosofia pós-moderna. A partir da segunda metade do século XX, como eu falei para vocês, eles acham que essa filosofia vai ter essa mudança ainda no século XX, vários intelectuais dedicaram-se às suas reflexões na tentativa de compreender os efeitos do projeto da modernidade para a sociedade atual. Esses filósofos perceberam que a crença inabalável na razão não garantiria o bem-estar e o sucesso pleno do ser humano. Pelo contrário, isso conduziria a crises e decepções. Porque lá na modernidade se achavam, principalmente na época do iluminismo, que essa razão seria a chave de tudo. Então, os homens agora pela razão iriam estudar, iriam chegar a novas concepções, a humanidade seria melhor, iriam ter experimentos, essa humanidade iria sair do obscurantismo da Idade Média para uma nova era. E o que aconteceu? Bombas nucleares, Primeira e Segunda Guerra, várias outras guerras que aconteceram. Então, esse homem, para esses filósofos do século XX, ele não evoluiu racionalmente tanto quanto eles pregavam na modernidade. Se era para um bem viver do homem, por que foram criadas mais e mais guerras? Porque morreram milhares de pessoas nesses campos de concentração. Então, esses filósofos no século XX, eles começam a refletir sobre essa mudança no comportamento humano, tá bom? No contexto das duas guerras mundiais, esse fenômeno ficou mais evidente. Foi justamente no momento em que prosperidade econômica que houve o choque de interesse entre os países, o que levou à eclosão, entre outros fatores, da Primeira Guerra Mundial, não obstante da Segunda Guerra. Também envolveu interesses materialistas. Neste nefasto cenário, surgiram filósofos que pregavam a necessidade da renovação de pensamento por meio da quebra de paradigmas e do estabelecimento de novas concepções. Eles confiavam do tal projeto da modernidade. O progresso, tão enaltecido pelos iluministas, parecia transformar-se em uma trágica realidade. Então, os iluministas pregavam, e enalteciam essa razão, essa mudança humana para melhor, mas que a realidade na pós-modernidade não foi essa, Foi o uso da razão para praticamente destruição da raça humana. Então, isso causou um choque muito grande para os filósofos ali da época, onde eles estavam. E muitos filósofos pegaram essa modernidade, essa transição e o início dessa pós-modernidade. Então, para eles era um choque muito grande ver que tudo aquilo que eles acreditavam na modernidade estavam se desfazendo na pós-modernidade. Então, começa aí uma grande reflexão. Entre eles tem Nietzsche, que vai falar um pouquinho dessa mudança do ser humano, esse ser humano que se transformou com a pós-modernidade, tá bom? Nietzsche, Foucault também faz ser um dos filósofos que fazem essa reflexão. Os intelectuais da pós-modernidade fizeram uma reflexão dos atropelos políticos e ideológicos da situação caótica vivenciada na sociedade e dos impactos ambientais. A constatação do desemprego, da miséria e das rivalidades entre as nações é a prova de que o capitalismo gera contundentes contradições. Diante dessa percepção, os pós-modernistas questionam o dito avanço científico, desenvolvendo um discurso em favor do estabelecimento de melhores condições para a humanidade. Então, os pós-modernistas... Desculpa, gente, eu estou rouquíssima. Já gravei várias aulas essa semana. Então, esses pós-modernistas, eles entram em conflito, com aquilo que era pregado na modernidade. E vão afirmar de que essas ideias da modernidade, elas chegaram a um ponto de virar uma briga entre as nações pelo poder do capital. E a prova disso hoje é a vacina do Covid. Quantas nações, grandes nações, estão aí na corrida, para encontrar a vacina, que curaria o Covid-19. Aí você me diz, professora, mas isso não é bom? Então quer dizer que a gente está perto da cura? É bom, sim, claro, existe um lado positivo,
Mas existe o lado negativo, que é a briga pelo capital. Então, quando uma nação anuncia que está com a vacina, que essa vacina vai ser lançada no mercado, começa aí uma briga enorme entre as outras nações que estão produzindo para tentar desclassificar a vacina do próximo, para que essas outras nações menores não comprem essa vacina. Quem sair na frente com a vacina, gente, vai ter acesso a milhões, né? Por quê? Porque todos os países querem comprar a vacina. Então, a briga não é pela cura. Estão buscando a cura. Gente, não vamos se iludir, como diria o Bauman, né? Que as pessoas estão preocupadas com a cura nessas nações, né? Com a cura. Estão preocupados, sim, esses líderes estão preocupados em vender essa vacina, tá bom? Então, a preocupação maior é que quem chegar com uma vacina, ela vai ter também esse lado econômico avançado, porque vai vender, né? As nações querem essa vacina. Então, vai ser uma briga, né? E já está sendo uma briga muito grande. Vocês podem recordar ou procurar algumas reportagens mais antigas, quando a Rússia falou que estava lançando a vacina, várias outras nações, principalmente os Estados Unidos, o Brasil, que está nessa guerra pela vacina também, e a Alemanha começaram a bombardear de negatividade a Rússia, dizendo que aquela vacina não prestava, que aquela vacina não era confiável, para que as pessoas colocassem dúvidas sobre a vacina, sobre o funcionamento daquela vacina, para não comprar, tá entendendo? Por quê? Porque essas outras nações, elas estão também numa fase final. Então, estão ali tentando ver quem vai vender a vacina, tá bom? E isso, gente, é uma reflexão que o Bauman faz dessa pós-modernidade, dessas mudanças de valores que o homem passou a ter com o capitalismo, tá bom? Existe um pouquinho aqui falando sobre a sociedade e a tecnologia, que aí a gente vai ver esse homem pós-moderno, ele já não é um homem que possa pensar sem a tecnologia. Então, a tecnologia, ela influencia esse homem pós-moderno nas suas tomadas de decisões. Você amanhece e anoitece com a tecnologia, né? Seja um celular, seja um tablet, seja uma televisão, um rádio, a tecnologia, ela envolve esse ser humano cada vez mais. Nós somos um homem pós-moderno, um homem que tem acesso à tecnologia e que suas tomadas de decisões, né, seu pensamento hoje não pode se dissociar da tecnologia, tá bom? Então, os filósofos dessa corrente pós-modernas afirmam que a inserção de aplicativos sofisticados, computadores e a difusão de imagens e sons alteraram substancialmente o processo de socialização. Então, isso é uma discussão bem mais complexa, onde ele fala assim que e o Bauman também vai afirmar isso, nós somos uma sociedade líquida, cada vez mais em busca de informações rápidas, que a gente não para refletir tanto como na modernidade, né? Porque a gente quer que chegue até nós o conhecimento rápido, pronto, agilizado, e que aquilo ali, é como uma mágica. E isso é devido a essa tecnologia que nós temos acesso. Então, eu gravo uma aula aqui, nossa aula está chegando aos 20 minutos, e alguém vai lá e diz, a aula está muito grande. Gente, como é que eu vou explicar uma complexidade dessa em 10 minutos? Então, só se você for aquele ninja, né? Que nem eu sou, né? Eu que estudei tanto tempo, muitas vezes eu tenho que reler o texto para voltar, né, na minha mente tudo aquilo que eu estudei antes, todo o meu conhecimento, né? Eu não sou um computador, eu sou um ser humano. Então, às vezes, o aluno, ele não compreende que ter um período que a gente tem que estudar, tem que ter uma aula maior para chegar ao conhecimento de algo determinado. Então, não é só falar aqui. Se fosse assim, você não precisava de professor, bastava ler. A modernidade traz para o ser humano mudanças, mas a pós-modernidade fez com que o ser humano tivesse outra visão de mundo, tal, pronto. Compreenderam, acabou-se a aula. Não é assim, né?
Eu realmente preciso dar essas voltas que dou para que vocês consigam penetrar aquilo, né, que o estudo traz para nós, tá bom? Então, eu vou parar por aqui hoje. A gente vai ter uma discussão maior sobre essa sociedade e a tecnologia, mas na frente é uma sociedade de consumo, e vamos ver os principais pensadores dessa pós-modernidade na próxima aula, tá bom? Um bom final de semana para vocês, né? Gratidão por mais uma aula e tchau!